Juízes, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Irmãos, nós estamos diante de uma mensagem, muito maravilhosa, a qual nós sabemos, foi o chamado de Gideão para fazer, algo para Deus. Deus, ele tem sempre alguém pronto, ele tem sempre alguém na brecha para usar quando é necessário. Nós sabemos que na história do povo de Israel sempre houve uma oscilação muito grande. Ora Israel estava muito bem com Deus, ora Israel estava no caos, E tudo que levava Israel a viver em crise, no caos, na mão dos inimigos, perdeu o que eles tinham, é apenas uma pequena palavra que nós podemos, que nós devemos prestar muita atenção nessa palavra, que é a desobediência. A desobediência do povo de Israel fazia com que Deus permitisse que os inimigos, então, se apoderasse, tomasse posse daquilo que pertencia ao povo de Israel. E a Bíblia diz, se nós formos ler todo o contexto dessa passagem, que Israel caiu na mão dos midianitas e começaram a viver um opróbrio muito grande. Israel, por não ouvir a voz do Senhor, por desobedecer a palavra do Senhor, Deus permitiu que os midianitas, então, eles invadissem ali aquele lugar e tomasse tudo que aquele povo ali na cidade de Ofra, tudo que eles faziam, os midianitas vinham e tomavam. Se eles plantavam, os midianitas tomavam. Os animais, os midianitas roubavam. Tudo que acontecia ali, que Israel tentava produzir, eles não conseguiam, porque eles estavam na mão dos midianitas. E isso durou 7 anos, não foi por um dia nem 2, foram por 7 anos. Mas a Bíblia diz que um dia eles acordaram, eles atinaram para aquilo. Então, eles se puseram a clamar ao Senhor. Não importa, irmãos, a situação, a circunstância, muitas das vezes estamos acomodados no meio da crise, no meio da luta, do problema, e enquanto nós não atinamos para saber o porquê daquilo, nós ficamos na luta. Mas o dia que nós atentamos para a voz de Deus, o Senhor, Ele nos mostra, Ele nos revela qual é o caminho que devemos tomar. E a Bíblia diz que Israel, então, eles se puseram a clamar ao Senhor. E quando eles se puseram a clamar ao Senhor, o Senhor usou um profeta para falar com eles e mostrar para eles que aquilo não estava acontecendo por acaso. Aquilo não estava acontecendo por acontecer. Mas Deus estava triste com a atitude
atitude do seu povo. Deus estava triste porque o povo estava em desobediência, o povo não ouvia mais a voz de Deus. Hoje, irmãos, não é diferente. O porquê de tantas crises no mundo, na igreja, até mesmo dentro da própria igreja, no meio da nossa família, da nossa casa. É tanta luta que nós não precisávamos estar passando. Mas sabe por que nós enfrentamos certos problemas? Por causa da rebeldia, da desobediência, muitas das vezes nossa e às vezes dos nossos filhos, da nossa família. E querendo ou não, se um na casa desobedece, vem a consequência. E todos padecem, todos. Porque não tem como uma pessoa da nossa família sofrer e nós não sofremos juntos. Então, irmãos, a desobediência, ela causa uma consequência muito grande. Mas Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus de providência. Ele é um Deus que sempre fala com seu povo. Mesmo quando o seu povo está em decadência espiritual, a misericórdia, o amor, o cuidado do nosso Deus, aleluia. Deus sempre levanta alguém para falar com o seu povo, para direcionar o seu povo a tomar uma atitude, aleluia. E é isso que nesta noite, através desta palavra, o Senhor, aleluia, está fazendo aqui hoje na congregação do comerciário. O Senhor tem uma palavra para o meu coração e para o seu. Ouça minha voz, aleluia. Me clama, me busca, porque eu tenho um direcionamento, aleluia. Ah, Jesus, mas está tão difícil. A prova está tão grande. Senhor, mas as coisas não mudam na minha casa. As coisas não mudam no meio da minha família. Mas nesta noite, o Senhor manda falar para mim e para você. Aleluia. Clama, continua clamando, continua buscando, porque eu tenho resposta. Aleluia. Continua buscando, porque eu tenho resposta. Continua clamando, porque eu tenho direcionamento. Aleluia. Oh, glória. O nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que somos falhos. Sabe o que Ele quer de nós? É que nós possamos se voltar para Ele. Não importa a condição que nós estejamos, mas quando nós voltamos para Deus, quando nós buscamos o Senhor entra com socorro e o Senhor fala conosco. Aleluia. Oh, glória a Deus. E aqui no texto diz que Israel se pôs a clamar ao Senhor. E Deus então usou um profeta e falou com eles: olha, tudo isso está acontecendo por causa da desobediência. E agora, muitos ali, diz a Bíblia, que eles estavam escondidos em cavernas, nos montes, sem tomar atitude nenhuma, porque eles temiam os inimigos. Mas havia um homem chamado Gideão. E a Bíblia diz que Gideão, apesar de toda circunstância, apesar das ameaças do inimigo, sabe o que Gideão estava fazendo? Malhando trigo. Mas acontece que aonde é que Gideão estava malhando trigo? Estava malhando trigo no lagar. Às vezes assim a gente não consegue compreender. Há momentos difíceis na nossa vida que o Senhor não quer que nós cruzemos os braços, que nós paramos.
Mas Deus vai nos dar uma estratégia de entendermos que nem todo tempo nós vamos estar no lugar apropriado onde deveríamos estar. Nem todo tempo nós estaremos em lugar de destaque, em lugar onde somos vistos, em lugar onde ficamos bem, estamos confortáveis. Tem momento que Deus nos tira de circulação, irmãos. Tem momento que para preservar algo em nós, ou para que Deus nos use para preservar a nossa casa, a nossa família, o nosso povo, Deus nos permite fazer coisas que só Ele vê. Que o homem não vê, ninguém vê, é só Ele que vê. Aleluia! O lagar não era lugar de malhar trigo. Malhar trigo era na eira, né? Ali no lugar onde ficava a beira da estrada, onde eles malhavam, o vento já vinha, já ajudava a limpar, né? Levar a casca, na onde peneirava. Lagar é lugar pequeno, escuro, lugar onde se pisa uvas para tirar, né? A essência, o suco da uva. É um lugar pequeno, é um lugar escuro, é um lugar escondido, é um lugar onde ninguém vai ver o que você está fazendo. Mas Gideão, ele teve uma atitude, não importa o lugar, eu vou continuar fazendo alguma coisa pela minha família, pelo meu povo, aleluia! Ele sabia que se ele não tivesse uma atitude, quem é que iria ter aquela atitude? E a Bíblia diz que Gideão malhava trigo no lagar. Irmãos, tudo está patente aos olhos de Deus. Tem momentos na nossa vida que nós temos vivido verdadeira solidão, verdadeiro deserto. A luta está tão grande, o problema está tão difícil, que ninguém nos vê, ninguém nos enxerga. A gente não recebe um telefonema, uma mensagem de ninguém para nos ajudar, para nos confortar, para nos animar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, os olhos de Deus estão sobre nós. Aleluia! Os olhos do Senhor estão nos contemplando, aleluia. Ari me canta, suri me cai, aleluia. Sabe aquela hora que você está sozinho dentro do seu quarto, chorando, orando, clamando? Ari me caias. Você está ali pensando, meu Deus, parece que eu estou abandonada, eu estou sozinha aqui, Senhor. Mas está ali orando, está ali clamando, está ali lendo a palavra, está ali intercedendo pela sua casa, pela sua família. Tem alguém te contemplando, aleluia. A Bíblia diz que quando Gideão estava lá, malhando o trigo no lagar, veio um anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho e começou a a contemplar Gideão, a olhar Gideão. E de repente, no meio daquele caos, no meio daquele trabalho, daquele esforço, Gideão ouviu a voz do Senhor através daquele anjo dizendo: varão valoroso, o Senhor é contigo. Mas nos momentos mais difíceis, nós temos que atentar para a voz de Deus. Porque quando nós achamos que estamos tão sozinhos, quando nós achamos que estamos tão abandonados, nós ouvimos o Senhor dizer: eu estou com você. Eu estou contigo. Aleluia. Aleluia. Mas sabe aquele momento que está tão difícil, está
tão difícil, as coisas estão tão ruins, parece que está tudo de cabeça para baixo, que a gente escuta o Senhor falando que está conosco, parece que entra uma dúvida no nosso coração. Gideão viveu isso. Ele ali, ouvindo a voz do Senhor, dizendo: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele ouviu e agora ele fez uma pergunta: mas espera aí, se o Senhor é conosco, então por que está acontecendo isso tudo? Tem hora que a gente pergunta, não pergunta, irmãos? Nós somos falhos, nós somos pó. Tem hora que a luta está tão grande, meu Deus. A gente olha para um lado é problema, olha para o outro é dificuldade, olha para o outro, está tudo fora do lugar. E aí a gente vai ler a palavra, a gente ouve um hino, o Senhor falando: eu estou com você, continua, prossegue, não para. E a gente fica assim: mas, meu Deus, mas como que Deus está comigo? Deus está comigo mesmo. Como que Deus está comigo se está tudo bagunçado na minha casa? Como que Deus está comigo se as coisas não estão do jeito que eu queria que estivesse? Aleluia! Oh, glória! Ai, irmãos, deixa eu te dizer, nenhuma luta, nenhuma circunstância, nenhum problema não afasta o Senhor da nossa vida. Aleluia! A única coisa que afasta o Senhor da nossa vida é o pecado. É quando nós não obedecemos à voz do Senhor e entramos em pecado e não temos a coragem de consertar a nossa vida. A Bíblia fala claro que o pecado nos afasta de Deus. Ainda assim mesmo não é Deus que afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus por causa do pecado. Mas luta não afasta ninguém de Deus. Luta não afasta Deus de nós. Nós sabemos que Jó, ele foi um homem que perdeu tudo, ele sofreu muito. Mas quando nós lemos a história de Jó, nós vamos ver que em cada capítulo de Jó, o Senhor estava com ele. Em cada capítulo, o cuidado de Deus é manifesto na vida de Jó. Então deixa eu te dizer nesta noite, eu não sei como você chegou aqui, o que você está enfrentando lá na sua casa, lá no seu trabalho, aqui no meio, às vezes, da igreja, a perseguição, o problema, a luta, a enfermidade, o desemprego, mas atenta para a voz do Senhor. Se é necessário corrigir, consertar alguma coisa, conserta. Porque Deus tem prazer, aleluia, em perdoar, em mudar a situação. Mas se você sabe que está tudo bem com Deus, que é Deus tratando, corrigindo, continua, persevera. Porque a luta tem tempo de começar, mas ela tem tempo de acabar também. E a Bíblia diz que Gideão então fez essa pergunta: mas espera aí, se o Senhor é conosco, então por que tudo isso está acontecendo? Deus não deu explicação para Gideão. Está acontecendo por isso, porque Deus, ele já tinha usado o profeta para falar qual era a causa do problema. Mas Deus, ele viu em Gideão uma coragem, uma ousadia, uma disposição de querer vencer. Deus, irmãos, ele conhece a nossa vontade de vencer. Deus conhece quando ninguém faz e você está fazendo, quando ninguém vê, mas você continua, você persevera. E o Senhor então, ele disse para Gideão, como se fosse nessas palavras: Gideão, você é bem ousado, quer saber? Vai nessa tua força, é isso mesmo que eu preciso. É de alguém com a sua coragem, é de alguém com a sua ousadia. Vai e você vai livrar o seu povo da mão dos midianitas. Irmãos,
Deus quer achar ousadia em nós. Deus quer achar coragem em nós. Deus não quer que nós desanimamos por causa dos problemas. Deus não quer que nós olhemos as lutas como se elas fossem maior do que o poder de Deus. Não, não tem problema, não tem luta, não tem enfermidade que possa superar o agir de Deus na nossa vida. Quando Ele quer agir, Ele faz, aleluia. E agindo Deus, quem é que pode impedir? Ninguém impedirá, ninguém impedirá, ninguém vai impedir o agir de Deus, aleluia. E agora, quando Gideão entendeu, aleluia, quando Gideão, eu ainda não tomei água do copo, porque eu estava esperando sair o gelo, viu, irmãos? Por isso que eu trago a garrafinha, que eu não posso com água gelada. Mas quando Gideão entendeu que Deus realmente falava com ele, e que Deus, chamava ele para fazer uma grande obra, Gideão ainda ficou se sentindo impossibilitado. Muitas das vezes o Senhor está falando conosco, o Senhor está nos chamando para uma grande obra e nós começamos a olhar as condições da nossa volta. Quando Gideão agora entendeu a voz de Deus, que Deus chamava ele para algo, a Bíblia diz que ele começou, mas logo eu, a minha família é mais pobre de Manassés, eu sou o menor da casa. Ele começou a ver um tanto de impossibilidade para fazer a vontade do Senhor. Mas às vezes nós nos sentimos assim. Nós nos sentimos tão pequenos. Principalmente hoje, irmãos, a família de Deus, o povo de Deus, nós que queremos realmente viver um chamado, às vezes a gente se sente assim, digamos assim, tão menosprezado. Sabe por quê? Porque hoje, muitas das vezes, dentro da própria igreja, eles querem atingir uma modernidade tão grande que, às vezes, por exemplo, vai marcar um trabalho com mulheres. Eu estou falando pela minha experiência que eu tenho tido. A psicóloga tal, a terapeuta tal, ela vai palestrar, ela vai falar com as irmãs. Irmãs, não é errado, viu? Não é. Deus, Ele deu condições a nós, hoje em dia, de estudarmos, de formarmos, de termos, Mas só que aí, quando você, que às vezes se prontifica, se prepara para ministrar uma palavra para você, você pensa assim, mas como que eu vou se hoje tem pessoas tão capacitadas, tão prontas para fazer isso? Só que, irmãos, isso é uma falha nossa. Nós devemos, sim, nos prontificarmos também, fazermos a nossa parte, darmos o nosso melhor. Se for possível, estudar, aprender, fazer tudo de melhor. Mas nós temos que confiar que quem nos chama é Deus, quem nos capacita é Deus, quem nos usa é Deus, é o poder dEle, é Ele que fala, é Ele que faz, é Ele que pode, é Ele que manda. Então, irmãos, não fica se sentindo incapaz, tão pequeno diante do outro, porque o outro às vezes tem um grau de escolaridade melhor, porque o outro às vezes tem uma formação acadêmica, porque o outro às vezes tem uma condição financeira melhor. Se o Senhor te chamou, Ele te capacita, Ele te ajuda, Ele te usa, aleluia, porque nada é maior do que o poder do Espírito Santo em nós, e é Ele que nos usa, é Ele que nos capacita, aleluia. E agora Gideão começou, mas eu sou tão pequeno, minha família é tão pobre. O Senhor novamente fala com Gideão. Sabe como que você vai, Gideão?
eu sou contigo. Foi a única coisa que Deus falou para Gideão. Gideão, eu não estou te perguntando as suas condições. Eu não estou perguntando o que você tem, o que você deixou de ter. Eu estou te dizendo, vai, porque eu sou contigo. Aleluia! Irmãos, Deus só exige de nós duas coisas. Aleluia! A obediência. Aleluia! E nós termos dentro de nós a presença de Deus. Ninguém faz nada para Deus sem a presença dele. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, nada. Sabe o que é nada, irmãos? É nada. Sem Deus nós não cantamos, nós não pregamos, nós não oramos. Muitas das vezes pode até acontecer, mas artificialmente. Não toca o coração de ninguém. Mas quando, aleluia, nós temos a unção, quando nós temos a presença, aleluia, um simples louvor que você sobe aqui e louva, Deus fala no coração, Deus cura através do louvor. Uma palavra, um versículo que você vem aqui e lê, Deus salva alguém por causa daquela palavra. O que faz a diferença é a presença, aleluia, aleluia. Quer obedecer o chamado, traga consigo a presença. Traga consigo a presença. E como é que eu trago a presença do Senhor na minha vida? É conversando demais, é falando dos outros, é fazendo fofoca, é brigando, é contendendo, é desobedecendo? Não, aleluia. É renunciando a nós mesmos para viver a vontade soberana de Deus. É procurando agradar o coração de Deus, é orando, é jejuando, é lendo a palavra, é santificando, aleluia, abrindo mão daquilo que Deus não agrada. E aí nós vamos sendo tomados pela presença. Cada dia, essa presença vai nos invadindo, essa presença vai tomando conta da nossa vida, aleluia. E é essa presença que nos capacita a orar pelo endemoniado e ele ser liberto. É essa presença que nos capacita a falar do amor de Deus e alguém se converter. É essa presença que nos capacita a ficar de pé diante da luta, diante da crise, diante do problema. O Senhor disse para Gideão, Gideão, eu não estou preocupado com suas condições, eu não estou preocupado com a situação da sua família, eu não estou preocupado, eu só quero te dizer uma coisa. Vai, Gideão, porque eu sou com você. Eu sou contigo, aleluia. E se o Senhor é conosco, deixa que o resto Ele faz, irmãos. Deixa que o resto Ele faz. Aquilo que está fora do lugar, Ele põe no lugar. Aquilo que aos nossos olhos já está perdido, Deus vai lá e resgata. Urimicaia, surimicanta. Quantas das vezes nós ficamos tão atribulados, irmãos, pensando, Deus, e agora como que vai ser? Como é que vai ser, Senhor? Olha meu filho do jeito que ele está. Olha minha filha do jeito que ela está. Olha minha casa, Senhor. Mas se nós estamos na presença, se nós temos a presença, o compromisso de Deus não é somente conosco, irmãos. É bem verdade que a salvação ela é individual, ela é pessoal. Mas Deus, quando, aleluia, nós conseguimos agradar o coração de Deus, Deus também agrada o nosso coração. E Deus sabe que para nós ficarmos bem, a nossa casa tem que estar bem. Às vezes eu oro diante do Senhor e falo com Deus assim, Deus, eu bem sei, Senhor, que a salvação ela é pessoal, ela é individual,
Eu bem sei, Senhor, que, igual no meu caso, eu já eduquei meus filhos nos caminhos do Senhor, já fiz a minha parte, para a glória de Deus que eu falo isso. Hoje, muitas das vezes, a gente vê eles fazendo coisas que não deveriam fazer, mas a gente, muitas das vezes, não tem como evitar. E às vezes a gente vê eles sofrendo, passando, pagando um preço por isso e a gente paga junto. Mas aí, às vezes a gente ora e pensa, quer saber, eu vou viver minha vida com Deus e vou deixar para lá. Só que Deus mesmo não permite que a gente faça isso. E aí a gente vai lá no livro de Esther, né? Quando Esther... O rei perguntou para Esther o que estava acontecendo, por que ela estava triste, qual era o problema. Ela disse assim, como poderia eu estar bem se o meu povo está sob uma ameaça de morte? Aí a gente vai lá no livro de Neemias. Neemias está lá servindo o rei, dentro do palácio, confortavelmente, tudo muito bem. Chega o irmão de Neemias, lá da terra de Jerusalém. Ele pergunta, está tudo bem lá em Jerusalém? Olha, Neemias, não está, não. Os muros lá estão derrubados. Os portões estão queimados. O povo que está lá, Neemias, que voltou do cativeiro, está numa miséria terrível, está numa pobreza muito grande, está vivendo uma vergonha enorme. A Bíblia diz que Neemias entristeceu, angustiou, a ponto do rei perceber a tristeza de Neemias. E aí, o rei perguntou também para Neemias, Neemias, por que você está assim? Você não está doente? Qual é o motivo da sua tristeza? Qual é o motivo que o seu semblante está mudado, está diferente? Neemias vai e responde para o rei, olha, rei, está acontecendo isso, isso e isso, lá na terra do meu povo, na terra dos meus pais. E como eu posso ficar feliz de saber se eu estou aqui bem, estou no conforto, e minha família está lá, meus parentela está lá, vivendo na miséria, na pobreza, na vergonha. Lá, a cidade de Jerusalém, os muros estão derribados, não tem proteção nenhuma. Todos que querem entram e saem, porque onde não tem muro, não tem limite, não tem proteção. Neemias, então, ele expressa aquilo para o rei, e o rei diz para ele assim, ele diz para o rei, eu gostaria que o senhor me permitisse ir lá em Jerusalém, fazer alguma coisa por eles, reconstruir os muros. E a Bíblia diz que o rei fala, vai, Neemias, pode ir, aleluia. Essa é a nossa situação, irmãos. Muitas das vezes, como é que nós podemos ficar bem? Se nós temos a certeza de que alguém não está bem. Isso é missão, irmãos. Missão, sabe o que é verdadeiramente missão? É se preocupar com alguém que não está bem. É se preocupar com alguém que está caminhando a passos largos para o inferno. É se preocupar com alguma família que está sendo destruída. Isso é fazer missão, irmãos. Muitas das vezes nós ouvimos tantas palavras bonitas sobre missão, e alguém acha que fazer missão é só atravessar a fronteira, ir lá e... Não, irmãos, isso também faz parte. Mas fazer missão, muitas das vezes, está dentro da nossa casa, está ao nosso lado. Alguém precisando de um estender de mão, alguém precisando de um socorro, alguém precisando de uma ajuda, e nós ignoramos. Mas nós, aleluia, devemos entender que fazer a vontade de Deus é amar o nosso próximo, é preocuparmos com aquele que está à nossa volta, aleluia. E foi assim que Gideão estava, malhando trigo no lagar, ou seja, tentando fazer alguma coisa no momento em que todos estavam escondidos, estavam com medo da situação. Gideão teve atitude de coragem.
Eu sei que se eu continuar aqui, eu vou morrer. Quer saber, se eu tiver que morrer, que eu morra tentando fazer alguma coisa. Esta é a palavra de Deus para nós. A rainha disse a mesma coisa. A rainha Esther. Eu não posso entrar lá sem ser chamada. Mardoqueu, olha, se você não entrar, o povo vai morrer. Ela disse, quer saber? Eu vou entrar. Se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci. Mas se eu perecer, se eu morrer, eu vou morrer em atitude. Eu vou morrer tentando fazer alguma coisa. Irmãos, isso é missão. Se nós tivermos que pagar com a própria vida, que nós paguemos, mas tentando fazer alguma coisa para salvar aqueles que estão perdidos. Aleluia! Oh, aleluia! Deus busca atitude no nosso coração. Não desista do seu filho. Não desista da sua casa. Ah, irmã Valdete, porque você não sabe o jeito que está. Porque você não sabe a proporção que tomou o meu casamento. Porque você não sabe a proporção que tomou a minha família. Não importa. Deus é poderoso, a mão de Deus é poderosa para agir em nosso favor, para resgatar aquele que está em trevas, para libertar aquele que ao olhar humano não tem jeito, está nas drogas, está na bebida, está na homossexualidade, não importa, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma a vida. Aleluia. Continua tendo atitude, continua clamando, continua fazendo alguma coisa. Ainda que ninguém esteja vendo, ainda que ninguém esteja valorizando o seu trabalho, há um olhar como chama de fogo. E esse olhar está vendo. Esse olhar está vendo. E no momento certo, ele vai te dar a estratégia certa.